nos falando a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero aproveitar o ensejo que os irmãos estão em pés para fazermos a leitura de alguns versículos bíblicos registrados no livro de Josué, capítulo de número 1, alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 1 do livro de Josué, versículos 3 a seguir, que assim nos diz a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nosso Deus aos nossos corações nesta noite. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, nossa pastora, pelo presente de Deus na sua vida, sua família. Deus abençoe a vida do Kleber, Carol e da Liz, assim como também dos demais membros da família. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus queridos, tomem os vossos assentos para uma reflexão na palavra do Senhor. Eu quero, neste momento, conversar um pouquinho com vocês sobre os caminhos para uma vida de sucesso. A vida é feita de desafios, muitos desafios. Desde o ventre da nossa mãe, na sua concepção, a vida é cheia dos desafios. Mas ainda bem que nós temos o Senhor, nosso Deus, sempre do nosso lado, sempre presente, sempre conosco. Por mais difícil que seja a nossa trajetória, por mais difícil que seja a nossa caminhada, Deus está presente. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos na Bíblia um livro repleto das promessas feitas pelo Senhor nosso Deus. Se perguntasse, obviamente todos diriam e dirão em uma só palavra, em uma só ênfase: eu tenho uma promessa do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família. Às vezes os desafios tentam plantar em nós algumas dúvidas. Às vezes os desafios tentam nos desmotivar.
Mas quando observamos a palavra do Senhor, em um contexto histórico, encontramos um Deus que diariamente está nos instruindo. Este contexto do livro de Josué, especificamente neste momento da sua vida, o capítulo 1 do livro de Josué, traz no seu contexto uma longa caminhada. Caminhada esta que muitos hoje, diante de alguns desafios, têm deixado de confiar no Senhor, têm abandonado a fé, têm abandonado o caminho do Senhor, quando na verdade deveríamos estar cada vez mais firmes diante do Senhor nosso Deus. Os desafios não nos vêm para nos destruir. Os desafios não são para nos matar. Os desafios são para nos mostrar que Deus está presente na nossa trajetória diária. Quantos desafios superamos? Os vencedores nunca desistem, os desistentes nunca vencem. E para que tenhamos uma vida de sucesso, uma família de sucesso, nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para o Senhor nosso Deus e continuar confiando na sua manifestação, pois Deus está presente. E dentro do contexto histórico, Josué traz a história de um povo que, posterior 430 anos, escravos no Egito, começa uma nova história. Nunca é tarde para começar. Infelizmente, alguns desistem cedo. Alguns outros, no meio da vida, preferem desistir. Quando, na verdade, deveríamos, a cada momento das nossas vidas, olharmos para frente e compreendermos que a nossa vitória, a vitória da nossa família, a vitória da nossa igreja, não está na estagnação, está em continuar avançando, porque o Senhor está presente no nosso meio. Aleluias! O povo hebreu, depois de 430 anos, começa uma nova trajetória. Trajetória de desafios, vencer a empáfia de um faraó que não queria deixar este povo sair. Estava muito bom para faraó, pois ter, embora preocupado, mas ter um grande grupo de pessoas trabalhando de forma escrava era muito bom. Mas Deus tem os seus planos, Deus tem as suas promessas, e quando nós olhamos para Abraão, Deus fez uma promessa, e a promessa de Deus não pararia no tempo. Deus fez uma promessa para a tua vida, e a promessa não vai parar no tempo. A promessa que Deus fez, o tempo não há de impedir você de conquistar a promessa que Deus fez. Por mais que Faraó, por mais que o Egito tentasse impedir, Deus havia feito uma promessa a Abraão, e ela não morreria no tempo, como não morreu. Alimente a promessa que Deus fez na tua vida. Alimente no altar da oração, alimente na meditação na palavra do Senhor, alimente-a confiando no Deus o qual você serve, um Deus que não te abandona, um Deus que não te deixa sozinho, um Deus que nunca deixa de olhar por você. As pessoas à nossa volta podem até olhar e nos abandonar.
Os amigos podem nos virar as costas, às vezes parentes nos viram as costas, mas aquele que é soberano, aquele que está no seu alto e sublime trono, Ele jamais nos abandonará, Ele jamais te abandonará. E se você quer ter uma vida de sucesso, continue olhando para Ele, continue olhando para a sua palavra, saiba que Deus está olhando por você nesta noite. Você saiu da tua casa, foi um desafio muito grande chegar até aqui. Vai dizer que não. Para mim foi. E que desafio. Deus é tão bondoso que quando fui entrar no carro, eu tirei o óculos. Deveria ser o contrário. Apesar do tamanho do veículo, deveria ser o contrário. Mas tirei o óculos. Em meio a um temporal, falei, eu preciso ir para a igreja. Quando eu abri a porta do carro, olha o resultado. Uma porta bem na pálpebra, quase que na menina do olho. Se estivesse de óculos, talvez não estaria aqui. Desafios nos sobrevêm a todo instante. Mas os desafios só vêm para nos fazer crescer. E quando nós olhamos para os desafios superados, compreendemos que nós não vencemos sozinhos. Nós jamais venceremos sozinhos. Por isso Deus, Ele traz uma instrução a Josué, depois de longos anos, vencendo o Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho, as águas amargas no meio do deserto. Depois um período de tempo de instrução junto ao Monte Sinai. Depois mais longos, aproximadamente 37 anos, no deserto de Cades Barneia. Depois mais um desafio a ser superado, compreendendo que a terra da promessa está diante dos nossos olhos. A terra da promessa está diante de você, meu irmão. Talvez você pense em desistir, talvez você pense que Deus tenha te abandonado e não vai mais cumprir a promessa que fez sobre a tua vida. Foram 40 anos andando em meio ao deserto, foram 40 anos vagueando rumo à terra da promessa. Não sei quanto tempo faz que você está trafegando, andando mediante a promessa que Deus fez para você, mas saiba de uma coisa: no dia, na hora marcada, no momento que Deus determinou, a bênção vai chegar para você, porque o nosso Deus, Ele não é Deus para se esquecer de tudo quanto prometeu. As promessas de Deus se realizarão na tua vida, uma a uma, para a glória do seu nome. Josué, vamos ter uma conversa, porque o nosso Deus é Deus que sempre nos chama para um particular. E a alegria e a satisfação de servir este Deus é saber que Deus sempre tem um momento particular conosco, missionária Rod. Aquele momento em que nós pensamos que tudo está turbulento, aquele momento em que pensamos que vamos naufragar, porque os embates da vida são muito grandes. De repente o Senhor nos chama para uma conversa, e daqui a pouco nesta conversa o Senhor começa a nos motivar e nos fazer compreender que a vitória está mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Talvez nós imaginamos algo muito distante, talvez nós imaginamos algo quase que é difícil de se conquistar, mas aí Deus chama-nos para uma conversa, e aí no verso de número 3, o Senhor começa a trazer uma descrição a Josué, posterior mencioná-lo como servo de Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu, o Senhor dos Exércitos, fiz uma promessa. Moisés chega até o Monte Nebo,
cumpre-se a promessa de Deus sobre a vida de Moisés, que ele veria a terra, mas não adentraria ela, e no monte Nebo lá mesmo Moisés ficou. Mas quando Deus chega para Josué, ele diz: há ainda um caminho a ser percorrido, há ainda uma trajetória, há ainda alguns desafios, e dentre os desafios, você terá que fazer este povo atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, poderia alguns dizerem: olha, atravessar o Rio Jordão não seria tão difícil. O problema para atravessar o Rio Jordão era que o Rio Jordão estava no seu período de cheia, o período em que a água estava em abundância. Meus queridos irmãos, e o povo chega diante desse desafio e eles superam mais um desafio. Quantas vezes olhamos para os desafios que chegam diante de nós, o Rio Jordão que parece crescer diante das nossas vidas, é a pandemia que cresce cada dia mais, e aí nós ficamos preocupados, é o desemprego que às vezes bate à nossa porta, é uma enfermidade que chega num membro da família, e nós parecemos entrar em desespero, e aí neste momento de desespero, parece que nós não conseguimos enxergar Deus, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tudo quanto Deus quer que nós compreendamos diante dos desafios, é saber que nós não venceremos sozinhos. Todos os desafios a nós proposto, é para que haja a compreensão que nós não atingiremos o ponto alto, se não for mediante dependência de Deus. Não seria muito mais fácil para Gideão enfrentar 125 mil homens dos midianitas, com 32 mil homens para enfrentar 125? Já era difícil, mas dava para brincar um pouquinho. Mas Deus chama-o para um particular e diz: olha, Gideão, é muita gente, testa o povo. Em meio a este teste, já logo 22 mil homens abandonam o barco. Quantas pessoas te abandonaram na peleja sozinho? Quantas pessoas que na hora que mais precisava te deixaram sozinho? Na hora que mais precisava de um companheiro do lado, ele virar as costas e for embora, e nem tchau disseram. Quantas vezes na hora que nós dobramos o nosso joelho e pedimos: Deus, traga alguém para ser um companheiro, um ombro amigo. Quantas vezes, pastor, nós precisamos de um precisamos de mais um companheiro do nosso lado, assim como Moisés, que estava na batalha, e aí ele precisava de alguém do seu lado direito, do seu lado esquerdo, para que a batalha fosse vencida. E neste momento nós olhamos: cadê? Não temos ninguém, parece que estamos sozinhos, e aí dizemos: Deus, cadê os corajosos? Cadê os homens para me ajudar? Cadê aqueles que poderiam fazer prosperar, vencer esses desafios? Mas Deus, embora o homem nos abandone, embora as pessoas nos deixem, Ele continua nos dizendo: esses que te viraram as costas, esses que foram embora, eles foram, mas eu não fui. Eu continuo presente, eu continuo aqui, eu continuo do teu lado, e os desafios vão fazer você crescer, os desafios vão fazer você prosperar, você há de atingir a terra que eu prometi. Trezentos homens, depois de um segundo teste, sobram. Gideão poderia chegar diante de Deus. Se fosse eu, talvez chegaria diante de Deus, chamaria Deus para uma conversa, sentaria e diria: Deus, senta aqui, vamos conversar. Vamos bater um papo aqui. Deus, olha só, 125 mil homens já destruíram a metade das tribos de Israel. Agora o Senhor me chama para uma batalha, para uma peleja, e nesta peleja o Senhor me deixa com 300 homens. Como é que eu vou fazer? Mas Gideão, ele compreende o seu chamado, compreende o agir de Deus, e com os 300 homens, Deus o faz compreender que não era ele que ia vencer a batalha, que ele precisava viver uma dependência total de Deus.
Em pleno século 21, adentramos há poucos dias o ano de 2021 e Deus continua nos ensinando que nós precisamos ser totalmente dependentes dEle. A pandemia não vai chegar na tua casa, e se chegar na tua casa, ela vai bater em retirada. A enfermidade, se ela bater na tua porta, ela vai ter que sair, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está na tua casa, Ele está na tua vida, Ele está na tua família. Viva a dependência de Deus, seja dependente de Deus, porque Deus disse: eu vos tenho dado. É o próprio Deus dizendo. E quando Deus disse, Michele, acabou a preocupação. Quando Deus diz algo para nós, acaba a preocupação, porque nós somos propensos. Quantas lágrimas derramadas de madrugada, ou quantas lágrimas que são derramadas no altar da oração, e quando olha para a direita e para a esquerda, parece não encontrar uma saída, parece não encontrar uma solução, mas aí Deus diz: olha, Michele, o segredo da tua vitória, o segredo do sucesso da tua família, está em viver uma total dependência, pois eu tenho os meus caminhos são diferentes dos teus caminhos, os meus pensamentos são diferentes dos teus pensamentos. Por que tanto questionamento? Por que questionamos tanto? Questionamos tanto porque somos levados a imaginar que Deus nos abandonara. Mas se nós pararmos e olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que Deus está dizendo: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Por que eu tenho dado a você? Porque eu vou continuar com vocês. Pastor, Deus vai continuar na caminhada, Deus vai continuar presente. A trajetória não está fácil, a trajetória não é fácil, a trajetória nunca foi fácil, mas tem um detalhe: Deus está presente, Deus não abandonou, Deus continua presente, Deus continua dizendo: eu sou o Senhor da história, eu sou o Senhor da igreja, eu escrevo uma nova história, e no meio desta nova história, adore a Deus, não perca a oportunidade de adorar a Deus, porque Ele está presente. Na grabacharabacanto e daramandaragacia, na graiomanto, narguiondarei canto e daramandaragacia. O verso de número 4, Deus diz: desde o deserto. E aqui o Senhor Deus fecha o mundo bíblico. E ao fechar o mundo bíblico, Ele abrange os 4 pontos principais da trajetória de um povo vencedor. O deserto da Arábia, Líbano, extremo norte, Mesopotâmia e a margem do mar Mediterrâneo. Todos estes pontos tenho te feito adentrar, porque Mesopotâmia é o chamado crescente fértil, a terra mais cobiçada, a terra de brigas, de constantes desejos, porque era e é o crescente fértil, a terra mais produtiva. Talvez queiram tirar de você aquilo que mais te alegra o coração. Talvez queiram impedir você de avançar. E o Senhor Deus diz: olha, não se preocupe, porque eu estou fechando com você em todos os lados, em todos os passos da tua vida. Você vai superar, você vai vencer, você vai passar por todas as adversidades, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória, dizendo: valeu a pena ouvir a voz do Senhor, porque Ele disse, foi Ele quem disse, não é o homem quem diz, não são as pessoas à nossa volta quem dizem. Talvez hoje você tenha parado e tenha pensado: Senhor, até quando vai esta situação? Quando é que o Senhor vai mudar o quadro dessa história? Quando é que o Senhor vai mudar esta situação e trazer sobre nós um tempo de tranquilidade? Saiba de uma coisa: Deus está no meio, ainda que os desafios sejam ou pareçam intransponíveis. Deus está caminhando com você, Deus está caminhando com a tua família, Deus está no teu barco. Saiba de uma coisa: Deus vai realizar as promessas que fez sobre a tua vida. Verso de número 5, o Senhor segue dizendo:
ninguém se susterá diante de ti. Ninguém se susterá diante de ti. Quantas pessoas, quantos amigos, durante a nossa trajetória, se é que podemos dizer de amigos, tentaram nos impedir de avançar? Pastor Sérgio, se nós fôssemos olhar para alguns amigos como os amigos de Jó, e se o próprio Jó fosse olhar para os seus amigos, Eliseu, será que lá na frente ele teria cantado o hino da vitória? Será que se ele fosse dar ouvido a alguns poucos amigos, ele teria chegado no capítulo de número 42? E no capítulo de número 42, no verso de número 2, o Senhor nos fala através de Jó: eu bem sei os teus planos, e sei que os planos do Senhor não serão impedidos. As pessoas poderão tentar impedir os planos de Deus na tua vida. O teu chefe pode tentar impedir o plano de Deus na tua vida. O teu chefe pode te perseguir dia e noite, mas é Deus que está no negócio, é Deus quem trata com ele. O nosso Deus, ele é tão poderoso que ele pode fazer o sentido inverso da situação, porque quando nós confiamos em Deus, quando nos colocamos diante de Deus, ele muda o quadro da situação e faz com que aqueles que estão sobre nós, eles virem no sentido e compreendam que Deus é Senhor das nossas vidas. Por isso, o Senhor diz: ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida. Porque todos os dias são dias de desafios. Todos os dias são dias de embates. E os embates, à luz do Senhor nosso Deus, no altar da oração, todos os dias eles são vencidos. Porque se nós olharmos para um ano atrás, ou quase um ano atrás, vemos que nós vencemos muitos dos desafios. A alegria de um verdadeiro adorador ao Senhor deve estar em olhar para tudo quanto está diante de si e compreender que Deus não vai deixar ele caminhar sozinho em nenhum momento da sua vida, por mais difícil que seja a sua trajetória, por mais que você esteja dizendo no teu coração nesta noite: pastor, eu não aguento mais, pastor, olha, já estou a ponto de desistir, eu já estou a ponto de abandonar este negócio de servir a Deus. Mas aí Deus chega para você: não desista, porque a caminhada é só mais um pouquinho. Logo ali após o Rio Jordão, eu tenho a terra da promessa para você. Logo após este desafio que você está enfrentando hoje, a terra da promessa chegou para você. Tem desafio, mas tem terra da promessa. Tem desafio, mas tem Deus cumprindo a sua promessa. São muitos os desafios, mas maiores são os desígnios de Deus para a tua vida. Ninguém poderá se suster diante de você todos os dias da tua vida. Assim como eu fui, eu serei. Eu serei. Eu serei contigo. Estarei contigo. Por mais que você pense que está andando sozinho, por mais que você pense que está andando sozinha, aquele momento em que você levanta pela manhã e vai para o teu trabalho, depois de um devocional, chega na sua trajetória e você pensa: olha, acho que estou caminhando sozinho. Deus me deixou sozinho nesta trajetória. Deus não vai te deixar sozinho nunca, porque é promessa dele. Ele diz: eu estarei, eu serei contigo, eu não te deixarei e nem te desampararei. O profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15, ele diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que alimenta, do filho que ela amamenta, eu porém, ainda que esta te abandone o seu filho, ainda que esta o deixe de lado, eu, o Senhor, não te deixarei. Deus não vai te deixar, ainda que todos virem as costas para você, ainda que todos digam não para você. Deus diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei com você no momento difícil, mas a momento da bonança, eu estarei presente para presenciar a tua alegria. Salmo 30, verso 5, se não me foge a memória, o salmista diz: o choro pode durar uma noite,
O choro pode durar uma noite. Quanto tempo está durando o choro, Michele? Quanto? Só você sabe. E tem coisa que nem ele sabe. Quanto choro, pastor, pela madrugada? Quanto choro sozinho, sem ter com quem compartilhar? Quanto choro que às vezes se tranca no quarto, na sala, e bom seria se naquele dia não chegasse ninguém. Quantas vezes o senhor saiu da casa, vindo para a igreja, no período da manhã, e muitos dos pensamentos dizendo, bom, será que não aparece ninguém hoje? Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar trancado. Bom seria se o telefone não tocasse, porque eu quero ficar um tempo sozinho, só para meditar em tudo quanto está diante de mim, de todas as situações que estão diante de mim. E aí o Senhor vem para a sua sala, chega aqui, e aí Deus começa a dizer, eu estarei contigo, independente das circunstâncias, eu não te deixarei, eu não te desampararei, assim como eu fui com os homens do passado, eu serei contigo, eu não te deixarei. O nosso Deus é o Deus de homens que marcaram a história, mas o nosso Deus é o Deus que está marcando a nossa história. Muitos não compreendem, muitos não compreenderão, mas lá na frente saberão. O choro durou uma noite. E tem noite, missionária Rode, que é maior que as outras. Tem noite que parece não ter fim. E aí nós ficamos olhando para a Bíblia Sagrada, diante desta longa noite. Mas aí o Espírito Santo, como sempre cuida de nós, ele começa a falar conosco, tranquilamente, assim como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus está cuidando de você nesta noite, meu irmão. Deus te trouxe nesta noite, você venceu os desafios, vindo aqui nesta noite. Talvez o que você tenha deixado em casa, você saiu da tua casa dizendo, eu não poderia deixar a minha casa hoje, eu não poderia sair, mas eu preferi ir adorar, eu não podia ter saído da minha casa, eu precisava ficar aqui vigiando o meu filho, vigiando a minha filha, vigiando a minha família, eu precisava estar aqui de guardião, mas você preferiu vir à casa de Deus, porque na casa de Deus o cuidado do Senhor está diante de você. Deus está cuidando da tua causa hoje. Você vai sair daqui, vai para a tua casa, e quando chegar na tua casa, você vai perceber o cuidado de Deus para contigo, você vai perceber o cuidado de Deus para com a tua família, porque Ele não te deixou e nem te desamparou. Glória a Deus. Verso de número 6. Esforça-te, tem bom ânimo. Ter bom ânimo em tempos de tranquilidade, em tempos de facilidades, é fácil, Juninho? Pix, que agora a onda é o Pix. Eventualmente alguém diz, tem Pix? Dá o código do Pix aí que eu... E quem pede o código do Pix, pastor? É porque está tudo resolvido. Rapidinho se resolve. Não precisa pedir prazo, não precisa pedir parcelamento. Chega lá, coloca o código lá e depois de segundos o dinheiro já está do outro lado do mundo. E aí quando nós temos tudo isso nas mãos, não fica muito fácil. Mas quando o Senhor diz para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, Josué já sabia da trajetória que ele precisava enfrentar. Ele sabia da sua logística, ele sabia que haveria de passar o Rio Jordão, porque ele sabia que a promessa de Deus estava depois do desafio. O que às vezes nós não compreendemos é que a vitória do Senhor nosso Deus está depois do desafio. Quantos anos, pastora Vera, esperando? Quantos anos lá pedindo a Deus, Deus,
nós queremos ver o filho dos nossos filhos, nós queremos ver um netinho. E eu me lembro em janeiro do ano passado, quando a pastora estava aqui na campanha, ainda em lágrimas, esperando que a promessa do Senhor viesse. E a promessa do Senhor, uma vez mais, foi feita no mês de janeiro. E hoje, um ano após a promessa do Senhor se cumprir na vida dos pastores desta igreja, trazendo a filha do seu filho. Mas tem uma coisa, sabe aquele louvor? Tem coisa boa chegando aí. Ei, ó, levanta as mãos. Tem coisa boa chegando para você hoje. Tem coisa boa chegando para você hoje. Os desafios foram para te fortalecer. Os desafios foram para te preparar. Tem coisa boa chegando aí, Daniel. Receba coisa boa de Deus para a tua vida. Tem coisa boa chegando na tua casa. Nina, Deus está lá. Deus está lá. O teu coração às vezes aperta no peito. O teu coração se angustia. Mas Deus não se esqueceu. Tudo quanto você tem colocado diante dele na oração, às vezes chega a determinados momentos que parece que não vai aguentar. Deus diz: eu não te deixei, não te desamparei. E o Senhor diz mais: tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando. Só para aqueles que creem nesta noite, tem coisa boa chegando para você. Tome posse da tua vitória nesta noite. Tome posse da tua vitória nesta noite. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, porque Deus prometeu e é fiel para cumprir as suas promessas. Esforça-te e tem bom ânimo. E eu quero partir para a conclusão. Verso de número 8. Na sua última parte, Deus diz a Josué: Josué, quantos anos de desafios, mas você nunca abandonou meu servo Moisés. Você não voltou. Josué, eu vi o teu esforço, eu vi o teu empenho e a tua dedicação. Porque Josué era o jovem que ele recebia uma incumbência do seu líder e ele ia, mas rapidamente voltava. O jovem Josué não se ausentava da tenda. Não se ausentava da tenda. Sabe por que algumas pessoas deixam de ser prósperos? Porque eles abandonam a tenda. Se Moisés perguntasse para Josué: Josué, você quer sair da tenda? Quer ficar lá bem longe da tenda? Josué ia dizer para ele: ó, Moisés, seguinte, tem jeito de mandar outro não? Manda outro. Não é porque eu não quero ir não. Não é porque eu não quero fazer não. É porque eu quero ficar na tenda. A tenda é o lugar da presença do Senhor. A tenda é o lugar da habitação de Deus. Hoje, conforme diz a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, não deixem de congregar, porque na congregação há a bênção do Senhor. É no congregar que nós recebemos a promessa do Senhor. Tem muita gente deixando de congregar e retardando a bênção do Senhor. Tem muita gente deixando a congregação e retardando a bênção do Senhor. Não deixe de congregar. Deus está presente. Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. Não deixe de congregar. Esteja na presença do Senhor. Mas Josué, ele ia e voltava rapidinho. Deus diz a Josué: Josué, se você não se apartar da tua boca as palavras desta lei, as ordenanças que Moisés te trouxe, te ordenou, você tem uma trajetória de dificuldades, mas jamais será vencido. Você tem uma trajetória complexa, mas estarei contigo. E se Josué escreve ou registra esta fala de Deus depois do profeta Isaías, diríamos:
Deus estava cumprindo na vida de Josué o que disse ao profeta Isaías à nação de Israel, capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, quantas águas temos enfrentado na nossa trajetória diária? Quantos rios você tem enfrentado na tua trajetória diária? Quantos vendavais? Quanto fogo? Mas Deus diz: quando passares, haverá dias que teremos que passar. Não vai dar para pular. Não dá para pular etapas. Mas nós temos um grande diferencial. Muitas pessoas estão em desespero hoje. Muitas pessoas estão tentando suicídio neste momento. Algumas outras já atentaram contra a sua vida. Porque elas não têm o diferencial que você tem. Elas não têm o diferencial que eu tenho. Elas não têm o diferencial que nós temos, que é a presença do Senhor nosso Deus. Deus diz: você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelo fogo, mas tem um detalhe: eu vou passar com vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão passar sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Vocês vencerão, vocês superarão. Logo quero concluir dizendo que se nós observarmos a palavra do Senhor, se nós colocarmos a palavra do Senhor em prática na nossa trajetória diária, nós temos na Bíblia Sagrada os caminhos para uma vida de sucesso. E os caminhos para uma vida de sucesso passam pela confiança no Senhor nosso Deus, obediência à sua palavra, compreensão de que nunca estaremos sozinhos, ainda que as circunstâncias tentem nos provar o contrário. Ainda que as circunstâncias tentem nos provar o contrário, Deus jamais nos deixará sozinhos. E eu quero te convidar a se colocar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que é que você tem hoje no teu coração para oferecer a Deus? O que você veio buscar de Deus nesta noite? Anda gramante ondoro mandasse andalara mandara gasarga. Tem rio, mas tem a presença de Deus. Tem deserto, mas tem Deus presente. Tem desafios, mas tem Deus presente. Tem Rio Jordão no seu tempo de cheia, mas tem Deus presente. Tem deserto para caminhar, mas tem a terra da promessa. Tome posse da terra da promessa nesta noite. A terra da promessa está diante de você. Canaã está diante de você. O deserto, ele tem dia e hora marcado para acabar. Tem noite de choro, tem longas noites de choro, mas tem um amanhecer cheio de alegria para a tua vida. O amanhecer está chegando para você. É tempo de cantar, é tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. Deus está mudando a tua história nesta noite. Deus está escrevendo uma nova história da tua vida nesta noite. Ainda que seja ou pareça difícil, Deus está escrevendo uma nova história. Abre o teu coração para Deus. Você que veio nesta noite dizendo: Senhor, está tudo tão difícil, está tudo encaminhando para se acabar de vez. Você que saiu da tua casa dizendo: Deus,
traga uma palavra para o meu coração nesta noite. Deus está dizendo para você nesta noite: eu não te deixarei jamais. Eu não te desampararei nenhum dos dias da tua vida. Estarei com vocês todos os dias da tua vida. Deus está visitando o teu coração nesta noite, dizendo: filho meu, filha minha, o que eu prometi para você eu não esqueci. Não caiu no esquecimento as promessas que eu fiz. Cante nesta noite, porque eis que farei coisas extraordinárias no meio de vocês. Mas aí você está dizendo: pastor, mas em pleno tempo difícil, parece que não há uma saída. Lembre-se que quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, ele olhou para a sua volta e não encontrou uma saída. Ele olhou para diante de si, estava o Mar Vermelho. À sua direita, as margens do deserto, a margem do Mar Vermelho, à sua esquerda, o Mar Mediterrâneo, mas na sua retaguarda, o exército de Faraó. Quando você pensar que não há saída, lembre-se e faça como Moisés: a nossa saída está para cima. A minha e a tua saída está para cima. A nossa saída está em o Senhor dos Exércitos, aquele que escreve a tua história, aquele que marca a tua história, aquele que faz algo extraordinário, aquele que abre o Mar Vermelho para você passar. O Mar Vermelho está abrindo nesta noite. Deus está abrindo o mar para você passar. Passe, porque Deus está com você. Adore a Deus. Adore a Deus. Cobre-me. Adore a Deus. Adore a Deus. Com tuas mãos. Com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu descansarei, pois sei que és fiel. Está desabando. Parece que está tudo acabado. Deus está diante de você. Deus está tomando você pela tua mão direita nesta noite. O amanhecer de Deus chegou para você nesta noite. O amanhecer de Deus chegou para você nesta noite. O amanhecer de Deus chegou para você. Tome posse nesta noite. É noite de exaltar a Deus, é noite de adorar a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. É noite de viver o novo de Deus. Deus está fazendo uma coisa nova nesta noite. Descansarei, pois sei. Tempestade eu voarei,
chamanto, né? Que andarei me canto e darei mandar a garraça. Vai mandar e andarei me andar, se andar lá mandar a garraça. Brinca lá e andarei amarrar, se andar lá mandar a garraça. Eis que estou fazendo coisas novas hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Estou fazendo uma coisa nova hoje, já vem saindo a luz. Deus está trazendo até você algo novo nesta noite. Mandarabaçaia sui andoromandai. Riandasse andalara canto e daramandaragaça. Deus de poder e glória, quero te louvar e te agradecer pelo teu cuidado. Riamando envolva se tu, os teus filhos nesta noite. Envolva cada um dos teus servos, aqueles que estão preocupados, aqueles, Senhor, que saíram das suas casas preocupados com o que pode acontecer daqui para frente. Senhor, que os teus filhos saiam daqui nesta noite sabendo que em toda a história o Senhor fora um Deus que cuidara dos teus filhos. E em pleno século 21 não será diferente. O Senhor trará saúde sobre esta nação. O Senhor trará saúde sobre este povo. O Senhor trará saúde sobre esta igreja. Saúde física, saúde espiritual, saúde mental, saúde financeira. O Senhor trará saúde sobre as famílias. Pai, o Senhor está fazendo algo novo no meio do teu povo. O Senhor está acalmando corações nesta noite, porque tu és Deus que cumpre as promessas. Pai, mediante a tua palavra, nós não abandonaremos a tua palavra, nós não deixaremos a tua palavra de lado, porque o Senhor é o Senhor que cuida, e mediante o teu cuidado, nós desfrutaremos o melhor desta terra, nós desfrutaremos do teu cuidado, nós desfrutaremos da tua presença, porque o Senhor é o Senhor presente, o Senhor está presente em nosso meio. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas luz também. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aplausos e glórias. Eu vejo famílias dos que estão aqui, não são outras famílias, dos que estão aqui, vindo e se reunindo juntos, de joelhos na presença do Senhor nosso Deus. Também vejo Deus tirando preocupações nesta noite. Deus está tirando preocupações de corações, preocupado em como será o transcorrer do ano. Deus diz para você nesta noite: assim como eu fui contigo ano passado, serei contigo neste ano, até a consumação dos dias, diz o Senhor. Deus os abençoe, Deus abençoe, pastor. Obrigado por ceder esta oportunidade, essa tribuna santa, para estar trazendo a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor e a sua família, em nome de Jesus. Uma vez mais, aplauda ao Senhor Jesus.
Glória a Deus.